Boa tarde, queridos, tudo bem? Como vocês estão? Muito bom estar aqui de novo para a gente poder fazer mais uma vez o estudo, da Palavra de Deus. Continuando, então, o livro de Atos, que nós começamos na semana passada. Tivemos a oportunidade de falar do capítulo 1, e hoje nós vamos entrar, então, no capítulo 2. Mas antes eu gostaria que a gente orasse, pedisse a orientação de Deus, do Espírito Santo, do nosso Senhor Jesus, para que a palavra dele fale aos nossos corações e a gente possa sair de forma diferente de como a gente entrou, ou melhor de quando a gente entrou, entendendo a palavra dele e podendo também praticá-la em nossas vidas, Senhor, muito obrigado por este momento, obrigado porque o Senhor nos permite estar aqui, o Senhor nos capacita para estar aqui, o Senhor nos escolheu um dia, para sermos salvos através do nosso Senhor Jesus Cristo, para que o seu Santo Espírito também nos habitasse, e assim nos fazendo então participantes não só do teu reino, mas de momentos como esse. Somos muito gratos ao Senhor por todas as coisas. Gratos também porque o Senhor nos ajuda a cada dia, o Senhor tem nos ajudado até aqui, o Senhor vem fazendo coisas maravilhosas nas nossas vidas, que muitas vezes, Pai, a gente não enxerga de forma física, porque infelizmente a gente ainda tem a limitação aqui neste mundo, mas pensando a nível celestial, são tantas bênçãos e a gente um dia vai perceber toda essa ação do Senhor em nosso favor, e nós somos gratos por isso também. Sou grato pela vida de cada um dos nossos irmãos que está aqui presente, pela vida da minha família também, e que a gente possa cada vez mais estar na sua presença, louvar, engrandecer e bendizer o teu nome por tudo isso. Nós agora entramos humildemente na sua presença para pedir que o Senhor nos dirija e nos conduza nesse momento. Só o Senhor pode nos dar sabedoria e entendimento para conhecermos as tuas leis, o teu desígnio, o teu desejo, a tua vontade. Então nós pedimos humildemente que o seu Santo Espírito nos guie agora nessa direção e nós possamos glorificar o teu nome. Que também possamos não só ouvir o que o Senhor nos tem a falar, mas também praticar nas nossas vidas, tomar posse de tudo que o Senhor nos garante, para que o teu nome seja honrado, engrandecido e bendito nas boas obras que o Senhor nos preparou de antemão para que andássemos sobre elas. Nós entregamos esse momento nas tuas mãos e te agradecemos, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Bem, gente, então continuando aí o estudo do livro de Atos, antes só da gente começar a leitura, eu queria fazer uma colocação para a gente um pouquinho diferente. A gente está tão acostumado a falar no nome de Jesus, no nome do Pai, e na verdade o Pai escolhe Jesus, nosso Senhor Jesus, para ser glorificado por intermédio dele. Então isso realmente é o caminho que o Pai escolheu para a gente. Mas como nós vimos no nosso curso lá, nós estamos falando da Trindade. A Trindade é um único Deus subsistindo em três pessoas, O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então a gente não pode tirar nunca de perspectiva essa ação da Trindade, Inclusive a nossa salvação, ela é a ação perfeita da Trindade. Eu já falei isso algumas vezes e reforço aqui, Quando a gente pensa no plano da salvação, nós não podemos tirar que o nosso Senhor Jesus nos justificou. Mas quem nos escolhe é o Pai. Então e o Pai não só escolhe, também determina que o Filho venha a ser o nosso justificador. O Pai determina que o Espírito Santo nos conduza até Cristo. Então, se um dia nós cremos em Cristo, nós cremos porque o Espírito Santo nos levou a crer. Então, o Espírito Santo também age nesse processo da nossa salvação. E mais importante do que isso, o Espírito Santo, então, depois que a gente toma posse, que a gente reconhece nosso Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, é Ele que continua nos apoiando na nossa caminhada para a santificação. É Ele que está o Consolador, o orientador, é o nosso Consolador, o nosso orientador, que é outra coisa que o Pai determinou. Então, essa ação da Trindade na nossa vida, e da mesma forma, Jesus e o Pai também estão conosco. Então, a nossa santificação também nos mostra essa ação perfeita da Trindade. Então, é importante a gente ter sempre isso em mente, e hoje a gente vai falar muito sobre isso, O capítulo 2 de Atos vem, então, com essa história do Espírito Santo, que agora passa a habitar em todo filho de Deus, em todo crente, E é importante a gente ter sempre isso em mente,
Então, começando aí a leitura do versículo 1 ao 4 do capítulo 2, nós temos assim, né? Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que pareciam línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Então aqui, gente, é o dia, assim, esse dia ele é um dia que eu acho que a gente às vezes deixa passar despercebido, a importância desse dia, né? Nós tivemos um presente, acho que o nosso presente mais maravilhoso foi a justificação de Cristo na cruz, mas esse dia também é um dia maravilhoso, porque é o dia que agora o Espírito de Deus passa a habitar nos filhos de Deus, passa a habitar no povo de Deus, habitar dentro do povo de Deus. Né? Aquele Espírito, o Deus que se manifestava em sua glória somente no lugar santo dos santos, no templo do Antigo Testamento, agora habita dentro de nós. E esse dia é o dia que começa essa caminhada, né? Então é um dia tão maravilhoso, é um presente tão maravilhoso, e nós vamos ver nessa aplicação, e durante toda a nossa caminhada aí pelo estudo bíblico, o poder que a gente passa a ter nisso. A gente já vem acompanhando, nós vimos quando Jesus falou sempre disso no Evangelho de João, que a gente estudou, está sempre ligado a isso. É o próprio Deus agora nos habitando e nos capacitando, tanto em poder quanto em santificação, para caminhar em busca da semelhança dele. A importância desse dia ela é muito importante, talvez não seja na mesma relevância do dia em que nosso Senhor Jesus cumpriu a obra de justificação na cruz, mas está muito parecido, que é o dia que Deus então envia o Espírito Santo para que a gente possa ter então a habitação dele agora, e assim, é uma coisa que a gente já tem visto e vai ver sempre também. Todo crente, sem exceção, creu realmente em Jesus Cristo, de todo o coração, de toda a força, de todo entendimento, tem o Espírito Santo. Não tem crente que não tem o Espírito Santo. A gente falou da semana passada do batismo, né? Nós somos batizados com o Espírito Santo de Deus. É importante a gente entender isso, e nós vamos ver aí na decorrência do texto hoje, que existe uma confusão até, né, da questão, principalmente relacionado ao dom de línguas, né, de que se você, e principalmente lá também no primeiro século tinha muito isso, se você não falasse, se não tivesse o dom de línguas, você não tinha o Espírito, não existe isso. Todo mundo, todo crente é batizado no Espírito Santo, tem o Espírito Santo, é habitado por Deus. Não é à toa que Paulo fala, tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso por quê? Porque ele vive em mim. E é por meio dele que eu posso, não é por mim, não é porque eu sou forte, não é porque eu tenho alguma coisa, não, é porque ele habitando em mim agora, me permite que eu possa fazer todas essas coisas. Se eu não tivesse a habitação de Deus, eu seria um injusto, um pecador, um fraco, né? E não só eu, todos nós, né? Nós seríamos entregues às coisas desse mundo, como a gente vê lá em Efésios 2, né? Entregues às paixões da nossa carne, entregue a todo tipo de mal, né? Mas falando agora especificamente desses primeiros versículos, né? A gente vê o dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes, então, é uma das festas que o Antigo Testamento, que Deus colocou na lei para que o israelita também guardasse. Essa festa ela era 50 dias depois da festa da Páscoa. Nós vimos na semana passada que Jesus ficou 40 dias com eles. Então, estava aqui um pouco mais, ou entre 10 dias aqui, né, que Jesus então tinha os deixado, e agora então envia o Espírito Santo. E esse dia, e essa festa, como a Páscoa, como as outras festas, reuniam muitas pessoas, né, não só do povo que vivia ali na região de Judá, na região ali de Israel, mas também aqueles que tinham esqueci o nome agora, né? Mas aqueles que foram viver em outros lugares, mesmo aqueles que foram levados cativos e não voltaram. Então tinha muito judeu de outras áreas, tinha aqueles prosélitos que nós vamos ver também
Prosélitos são aqueles que não são judeus, mas que receberam o judaísmo. Então, também entravam no regime da lei, se circuncidavam, guardavam os sábados, né? Então, e o próprio povo romano também participava. Então, tinha muita gente aqui, né? Era uma festa que reunia, né, um povo muito grande, né? E aí a gente vê, então, um som que vem do céu, né? E com um vento muito forte. Isso aqui é para nos mostrar, assim... Eu até penso que como vai ser a vinda do nosso Senhor Jesus, né? Aquela coisa que você sabe que veio do céu, foi enviado por Deus, foi enviado do céu. Aqui é para dar essa situação, né? Não foi algo que aconteceu aqui extraordinário na terra, não, foi algo extraordinário que vem do céu, né? E de forma assim que não tem como você negar que veio do céu, né? E aí vem línguas que parecem de fogo se separarem e pousarem sobre cada um deles. Esse assunto aqui de línguas, línguas de fogo, tem algumas, eu vi algumas aplicações, eu gostei muito, e eu estudando um pouco sobre isso, e uma relação dessa passagem com a relação de Isaías 30, 27. O capítulo 30 de Isaías é um capítulo que vem falando muito da desobediência de Israel, do profeta e de Deus falando para Israel se arrepender, porque se não se arrependesse não ia encontrar então a salvação. E num determinado momento aqui, no versículo 27, ele usa, né, que a palavra de Deus é uma língua, que é a língua como um fogo consumidor, aquele fogo da justiça, aquela palavra assim, cara, se arrependa, porque é chegado o reino de Deus, se você não se arrepender, você não terá a vida eterna. E por que eu faço isso? Porque não é uma língua qualquer, as pessoas não vinham falando, gostei, né, dessa passagem de Isaías, ela não vinha falando assim, eu vou falar o dom de línguas para mim, para eu me edificar. Paulo vai falar isso na carta aos Coríntios. A língua ela é para falar da verdade, do arrependimento, da necessidade de nos voltarmos para Deus, de humildemente nos entregarmos para ele, quebrantado, para que a gente possa ter a salvação. Não era qualquer língua. Então essa língua que está descendo é o Evangelho, é a palavra da salvação, é a necessidade do arrependimento, é a necessidade de voltar para Jesus Cristo, para que tenha os pecados perdoados, seja justificado e tenha a vida eterna. Tanto é que a continuação do capítulo 2 que a gente vai ver, ela é exatamente isso, ela nos mostra essa palavra, o discurso de Pedro, o discurso de Pedro é a língua de fogo. Eu penso assim, que é o que Isaías fala aqui, é o discurso de Pedro que a gente vai ver na sequência. Então, é nessa direção que eu gosto de pensar aqui, línguas de fogo, né? E aí pousou sobre todos eles que estavam ali, né? Todos ficaram cheios do Espírito, a promessa de Jesus então se cumpre, né? O que Jesus vem falando até então, que seria enviado o Consolador, o nosso orientador, acontece nisso, e eles começam a falar em outras línguas conforme o Espírito os capacitava. Então aqui tudo bem, a gente entende que as línguas não eram dons deles, mas dons que o Espírito estava dando para eles, né? Então é importante, só que assim, a gente vai ver na sequência que tem um propósito para isso, né? Continuando, do versículo 5 ao 11, nós vemos assim: havia em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um em nossas próprias línguas maternas? Desculpa, é uma pergunta, né? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossas línguas maternas? Pardos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito, das partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindo de Roma, tanto judeus quanto convertidos ao judaísmo, os prosélitos, né, que eu comentei anteriormente, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Então aqui
nos mostra primeiro a miscigenação de línguas que se tinha aí, né? Não eram 2, 3 línguas, eram várias línguas, né? Mostrando a ação, então, de Deus em capacitar esses homens em falar em diversas línguas, e mais importante, o mais legal, assim, que eu acho bacana, né? Como a gente já vê na Bíblia, Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para fazer a diferença, e às vezes os mais humildes e mais fracos, né? Olha a colocação deles, né? Mas não são eles galileus? Os galileus, para o povo judaico, para os judeus, era um povo um pouco assim, marginalizado, né? Não era um povo que tinha lá aquela grande expressão, né? Era um povo que era, não digo desprezado, mas tinha essa coisa assim de ser um povo, né? Não ser um povo tão dotado, né? Eles entendiam isso. E aí eles falam, poxa, mas eles são de lá e estão falando a nossa própria língua, né? Como é que pode isso, né? E o importante aqui é a gente entender que aí vem essa coisa que eu falo da língua ser entendível. Eles não falaram, eu não vou discutir aqui o mérito, por exemplo, da língua dos anjos, não cabe, mas não é isso que eles estão fazendo aqui. Eles estão falando na língua deles coisas audíveis, coisas ensináveis. Cada um ouvia na sua língua com clareza. Não é que ficava, né, aquela... Não, é clareza mesmo. Cada um entendia, né, o seu idioma por meio deles, né? E eles falavam numa só voz. Isso que era maravilhoso. E eles entendiam cada um na sua língua. Eles falavam como uma só voz, né? E aí eu até entendo e penso isso, porque imagina, olha a ação de Deus aqui. Eu estou aqui entendendo, né, do que eu percebo aqui nessa passagem, esse cenário, várias línguas sendo falado por várias pessoas. Vocês imaginam a confusão que é? Quem vai no mercado, numa feira, às vezes você se embanana inteiro, né? Porque é um falando aqui, outro falando ali. E olha que todo mundo falando português, né? Mas mesmo quando tem essa confusão, cada um falando alguma coisa, a gente se embanana inteiro, às vezes. É difícil você entender, né? Às vezes você vai num lugar aí que tem multidões, começa todo mundo a falar, é difícil entender. Aqui eles falando para um monte de gente, para uma multidão, né? Olha lá, juntou-se uma multidão, falando em várias línguas e cada um entendendo claramente. Uma coisa importante que eu entendo aqui, que apesar de se ter aí, podia ter grupos de certas nações, não estava todo mundo amontoado em certo lugar que foi um falar. Então, por exemplo, tinha um grupinho o grupo dos judeus ficou só à direita, o grupo lá de Frígia ficou à esquerda, o do Panfilha no meio. Então foi alguém que falava a língua de Panfilha e falou no meio. O da Frígia outro, judeu, não, tinha judeu aqui, judeu ali, cara da Frígia aqui, cara da Panfilha lá, e eles falando e todo mundo ouvindo nas suas línguas. Olha a ação de Deus. Eu quero deixar aqui para vocês essa condição da obra extraordinária de Deus. Não foi uma obra ordinária, coisa simples, coisa lógica, reta. Junta o grupo aqui, fala em grego, junta o grupo ali, fala em romano, junta o outro ali, fala em hebraico. Não, cada um falava, todos eles falavam como numa só voz, é o que eu entendo que o texto diz aqui. Então imagina como todo mundo falando junto, em línguas que chegavam na língua de cada um conforme a sua língua materna. Através do quê? Da obra do Espírito Santo. Ou seja, a ação do Espírito Santo numa obra extraordinária, né? Então é bacana isso, é bonito ver isso, mas o que eu quero deixar, indiferente da minha colocação, do meu entendimento, tá na linha ser a linha correta no final, é importante a gente lembrar o seguinte: eram palavras edificantes, não eram palavras jogadas ao vento, não era uma coisa assim que eu falava uma coisa que ninguém entendia, né? Como a gente vê algumas pessoas manifestando o dom de línguas, entendendo que o dom de línguas é você dando pirueta, fazer, voltar, falar. Eu não vou discutir se isso é a língua dos anjos ou não, acho que cada um com Deus tem ali a sua condição, mas nesse cenário, estou falando especificamente aqui, estou falando especificamente quando Paulo fala lá para os Coríntios, é isso aqui, é palavra de edificação, é eu falar no idioma de alguém que eu não conheço, essa pessoa entender o idioma para que ela seja engrandecida, não eu me apareça, eu falo o dom de línguas, você não fala, eu tenho mais espírito que você, ou eu tenho espírito e você não tem. É nesse cenário
O que eu estou dizendo é uma palavra de edificação, a palavra do fogo que a gente falou anteriormente, que é o que? Se arrependam, é chegar no reino de Deus. Na verdade, o reino de Deus nesse caso Cristo já tinha morrido, já tinha chegado. E aí nós vamos ver no discurso de Pedro, maravilhoso, até a implicação que alguns deles mandaram matar o Messias, o rei. Então, se arrependam, senão vocês vão para um lugar que não vai ser bom para vocês. Continuando então, do 12 ao 15, atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isto? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e de todos os que vieram em Jerusalém, deixem-me explicar isto a vocês, ouçam com atenção. Esses homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Então, aqui já começamos a perceber, alguns ficaram assim maravilhados, espantados, perplexos com essa ação extraordinária, mais uma vez nos mostrando que foi um ato extraordinário, não foi um ato ordinário, né? Se é algo pequeno, ninguém vai ficar atônico ou perplexo. Então nos mostra a grandeza desse momento, a grandeza com que isso aconteceu, a ação extraordinária de Deus, que trouxe para eles, deixaram muitos atônitos e perplexos. Em contrapartida, como sempre tem aqueles que zombam do evangelho, né? Aqueles que infelizmente não foram escolhidos e vão zombar, e a gente sempre vai ter zombador. E tem esses daí também que zombam. Tinham alguns que zombaram, dizendo, tá tudo maluco, beberam demais. Agora sempre vai ter isso. Aí eu penso, o que eu vou dizer agora é uma percepção minha, não sei se é realmente a Bíblia, mas olha que coisa interessante. Para eles dizerem beberam vinho demais, é porque eles deviam estar falando de certa maneira que os caras que estavam ouvindo não estavam entendendo bulhufas, né? A gente vê um bêbado falando, realmente é difícil você entender um bêbado. E aí, gente, eu gostaria que a gente pudesse destacar que se não é Deus para abrir nossos ouvidos, na verdade não importa se você fala em romano, se você fala em grego, em português, em inglês, em japonês, se Deus não abrir teu ouvido, não adianta. Mostrando a ação de Deus, é Deus que abre, é Deus que deixa uns perplexos e assim atônitos e outros zombando, permitindo que outros zombem, porque nós não temos aqui até como dizer o porquê disso, porque uns são vasos de honra, outros são vasos de desonra, mas é Deus que escolhe uns para abrir o ouvido e outros, infelizmente, não vão ter os ouvidos abertos e vão zombar, porque vão ouvir um monte de coisa, não vão entender nada. Como para o mundo o evangelho é uma loucura, eles vão falar, ih, rapaz, tão louco. Aí ficou maluco de vez, aí bebeu, usou droga, vou falar qualquer coisa, que para eles o evangelho é uma loucura. Para o mundo, para aquelas pessoas que estão afundadas nas concupiscências da carne, dos olhos, na soberba da vida, o mundo é loucura. O evangelho é loucura. Então vai parecer realmente que nós somos bêbados. E olha, eu vou chamar a atenção para esse ponto. Quantas vezes a gente não fala o evangelho, provavelmente a gente vira as costas, ou mesmo na nossa frente, para falar, rapaz, você está louco. É a loucura é a loucura do evangelho. Graças a Deus que Deus nos abriu os ouvidos, nos abriu os olhos, e hoje nós vemos que isso, a loucura que aparece aos olhos humanos é a nossa sabedoria. Sabedoria dada por Deus, sabedoria que hoje nos dirige até Ele e que nos permite ter a salvação. Que maravilha! Então Pedro reúne os 11, né, os 12 apóstolos, então Pedro mais os 11, e eles começam então um discurso por meio de Pedro, discurso que vai produzir um resultado maravilhoso, né? E aí Pedro começa então dizendo, né, eles não estão bêbados, são 9 horas da manhã, como é que eles vão estar bêbados? Né? Então o começo do discurso de Pedro é chamando a atenção deles para esse fato. Né? Prestem atenção, porque eles não estão bêbados. Eu acho que é quase que uma introdução assim, preste atenção no que eu vou falar na sequência. Esses homens não estão bêbados, mas eu vou ter mas a mensagem que eles estão falando é uma mensagem muito séria. E aí ele começa então o discurso da mensagem, né? Olha lá, pelo contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, aqui o que Joel estava falando, a passagem de Joel é bem realmente parecida com essa, né?
É que às vezes assim, às vezes eles pegam textos e falam um pouco, aqui está uma cópia assim bem bacana. Predito pelo profeta Joel, nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os seus jovens terão visões, os seus velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo, na terra. Sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então aqui ele já começa a fazer uma introdução, trazendo uma coisa que eu acho fantástica, ele vai trazer aqui, vai trazer mais para frente, a própria escritura do Antigo Testamento. Gente, vocês estão perdendo a chance, olha o que está acontecendo. O que foi predito lá atrás está acontecendo agora e vocês estão achando que a gente está zombando de vocês, que vocês estão zombando da gente, achando que a gente bebeu. Joel disse que Deus iria derramar sobre nós o Espírito Santo. Para tentar chamar, né, porque estava escrito, eles estudavam. Eu acho que muitos desses que zombaram provavelmente eram também dotados da lei, provavelmente fariseus deviam estar ali no meio, saduceus, aqueles que perseguiram, alguns dos que perseguiram Jesus, né, para mostrar para eles, estava escrito e vocês não estão vendo, vocês não estão ouvindo, mas estava escrito. Agora é importante que a gente saiba aqui, ele fala aqui, né, todos os povos, né, quando ele fala todos os povos a gente tem que entender no contexto de todas as nações agora, não só para os judeus. Não quer dizer que é toda a raça humana, todos os povos, toda a raça humana. Até porque a gente vê o que uns zombaram, a gente vê por toda a Bíblia que tem gente que não vai encontrar Jesus e não vai ser salvo, e não vai ter o Espírito. O que ele está dizendo aqui é que agora essa bênção, esse Espírito não está mais disponível somente para os judeus, ou na grande maioria para os judeus, mas a todos os povos, raças, tribos e nações, da mesma forma que Jesus nos fala ali Desculpa, gente, eu só estava olhando aqui meu WhatsApp, porque às vezes eu fico com medo de estar sem som, então eu fui dar só uma checada se não era alguém falando. Mas então, Jesus fala inclusive isso, né? Vocês agora vão levar minha palavra para todos os povos, raças, tribos e nações. Então, o derramar do Espírito agora não está mais disponível só para os judeus, mas está disponível para todos os povos, raças, tribos e nações. Então, esse todos os povos aqui não é toda a raça humana, mas sim nesse contexto de todos os povos, né? E aí fala que seus filhos profetizarão, suas filhas, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos, né? Aí a gente tem que tomar cuidado aqui também da profetizarão, né? É um assunto polêmico, porque a gente sabe que até hoje tem gente que se diz profetizar. Vou dar a minha opinião, esse profetizar aqui está dizendo de proferir a palavra de Deus, é profetizar o que Deus já nos deu na Bíblia. A gente fazer isso aqui que a gente está fazendo hoje é uma profecia, professar a palavra de Deus, é nesse sentido, né? Agora, eu não tiro também, quem sou eu para julgar se alguém que profetiza eu não entro nessa discussão, mas eu prefiro entender que nesse sentido é isso, né? Os jovens terão visões, né? Os velhos sonharão, tudo isso envolvido com o quê? Com o evangelho, né? Eu não sei vocês, aí eu também vou trazer a minha experiência de conversão, a minha experiência de vida em Cristo, isso acontece comigo sempre. Eu acho que eu comentei com vocês, eu tive um sonho tão lindo, tão maravilhoso, eu não queria acordar daquele sonho, que é um dia que eu estava sonhando, eu imaginei que eu estava sendo carregado, né, por um anjo e fui e dei um abraço em Jesus. Que coisa! Eu acordei aquele dia num estado de emoção tão grande, até fico emocionado um pouco de falar, porque é tão maravilhoso. Eu acho que é nessa direção, a gente vai ter visão, a gente vislumbra isso, vislumbra o mundo de Deus, né? Vislumbra o que nos espera, aquilo que nos dá esperança, que é a vida eterna, o mundo perfeito, o mundo sem dor, o mundo sem briga, o mundo sem inimigo, o mundo perfeito, essas visões. Então, é nesse sentido. Também não quer dizer, isso a nível nosso hoje, mas tem também algumas coisas que aconteceram. Então, por exemplo, João, quando fala o livro de Apocalipse, Paulo, quando tem as visões, aí são coisas reais que aconteceram mesmo, né? Mas nesse sentido, para nós, penso hoje aqui, né? Deus já se revelou pelos apóstolos, pelos profetas, pela lei, por Cristo, quando aqui esteve. Então, não tem mais, né? O que
João faz em Apocalipse nos dá, nós acreditamos nisso, ali foi o ponto final. O que tinha de revelação foi isso. Naturalmente, eu respeito que alguns irmãos tenham, por exemplo, os adventistas têm lá que Ellen White teve uma visão perfeita. Depois eu não vou julgar se também é ou não é, acho que cada um tem que ter o seu, né? Deus deve dirigir, Deus dirige cada um conforme, né? Mas pode ser também, talvez eles peguem isso, né? Que eles tiveram visões lá, né? Do advento e vai, aí cada um vai. Mas eu acho que é nessa situação. De qualquer maneira, a gente vê que isso vai acontecendo. Principalmente, aí ele continua dizendo, eu derramarei o meu Espírito Santo em todos, né? Isso é importante também para a gente o seguinte, o Espírito Santo, ele tinha ação no Antigo Testamento também, mas de forma pontual, né? A gente tem lá os profetas foram dirigidos por Deus por meio do Espírito Santo, algumas vezes por Jesus diretamente, mas muito pelo Espírito de Deus, né? Quantas vezes a gente não vê lá, o Espírito de Deus me fez... Então tinha, mas era uma coisa pontual. Agora não, gente. Agora a gente tem o Espírito em abundância. Agora o Espírito habita em nós, o Espírito nos capacita, o Espírito nos dirige, ele está em nós para fazer a vontade de Deus. E quando a gente entende isso, a gente toma posse do Espírito que agora nos habita, a chance da gente ter... A chance não. A certeza que a gente vai seguir nos caminhos de Deus é certa, porque aí já não somos nós, é Deus que vive em nós, agindo por meio de nós. Essa é a grande dinâmica, né? Às vezes a gente quer viver a nossa vida, mas não foi para isso que a gente foi chamado. Eu vou falar algo polêmico aqui, mas vou falar. Eu tenho muito isso para mim. Deus não quer cumprir nenhuma vontade nossa. Deus quer nos fazer pessoas parecidas com Ele. E a nossa vontade, infelizmente, ela está direcionada às coisas desse mundo, que concorrem com Deus. Portanto, eu acho que Deus está mais preocupado em nos fazer conforme a imagem de Jesus Cristo do que realizar nosso sonho. E olha só aonde eu me apego a isso, né? A gente vê que toda hora a gente tem que buscar a vontade de Deus. Se eu tenho que buscar a vontade de Deus, é a minha vontade que prevalece? Olha a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Aonde está a minha vontade aí? Aonde aparece? A gente ora isso frequentemente. Seja feita a tua vontade. Né? Naturalmente, quanto mais a gente toma posse do Espírito Santo, mais a nossa vontade está alinhada com a vontade do Pai e a gente vai ser feliz, satisfeito. Quando a gente fala de satisfação, por que a gente é contente em toda e qualquer situação? Por que a gente se satisfaz? Porque quando a gente está cheio de Deus e do Espírito Santo, a nossa vontade é igual à vontade de Deus. Então logo eu estou satisfeito, porque eu estou vivendo a vontade minha, que não é mais minha, é do Espírito que habita em mim, sendo realizada por Deus. E a vontade dele, gente, é certa. Né? Lembra assim, a vontade de Deus, agora também é uma coisa importante que eu sempre gosto de pensar, a vontade de Deus nem sempre prevalece. Os desígnios de Deus prevalecem. O que quer dizer isso? Deus, eu não acredito que seja a vontade de Deus que tivesse uma pandemia. Eu não acredito que seja a vontade de Deus que houvesse morte, que houvesse desigualdade, que houvesse... Só que isso veio pelo coração humano e Deus, no que Ele está nos conformando à imagem de Cristo, precisa nos permitir agir de certas maneiras para que a gente se conforme Cristo, que a gente se santifique para parecer com Cristo. E nesse agir, às vezes a gente age mal. Aquelas pessoas que Deus não alcança, elas vão agir mal e aí vão trazer consequências, que aí vem pandemias, aí vem desastres, guerras, morte e todas as outras coisas. Então, não entendo que seria a vontade de Deus essa, mas os desígnios estão sobre ele. O que quer dizer? Mesmo que ele permita que o ser humano haja mal, por exemplo, se ele não quiser que eu morra, ele não vai permitir que um ladrão vai entrar aqui e vai me matar. O ladrão não tem essa autoridade. O ladrão não consegue se não for um desígnio de Deus. Então, os desígnios dele estão acima disso. Às vezes, se Deus vê que eu vou fazer uma burrice muito grande na minha vida, que não tem volta, talvez ele vai intervir ali. Porque ele vai falar, não, Fabrício, se você fizer isso, vai dar zebra. Ele não fala assim, mas eu sei que ele vai agir por isso. Então, a vontade de Deus, às vezes, é diferente do desígnio de Deus. Né? Ele gostaria que fosse a mesma, mas às vezes nem tudo acontece. E aí a gente vai aprendendo a se enquadrar na vontade dele conforme a gente vai se alimentando do Espírito Santo. Aí, continuando,
Ele fala também, né, da questão, né, do sol virar treva, da lua sangue, antes que esse dia venha. Aí aqui também tem uma discussão um pouco polêmica, dependendo da linha que se estuda, principalmente escatologia, que é o estudo das últimas coisas, né? Alguns entendem que isso vai acontecer um pouquinho antes, lá na tribulação, antes de Jesus voltar, outros que já entenderam, outros aconteceu na cruz, né? Mas assim, o que vale pra gente é que essas coisas vão acontecer, ou já aconteceram, mas mais importante, a gente saber que esse dia vai vir. Dia que Deus vai voltar para esse mundo e vai julgar esse mundo. Sendo que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quem não invocar, esquece. Não tem outro caminho, não adianta eu fazer o bem. Eu falei com vocês, né, de 1 Coríntios 13, eu posso doar, posso morrer, posso fazer o que for. Se não for por amor, não vale. Eu até entendo que nesse sentido quer dizer que eu não vou ser salvo. Aí eu vou dar por exemplo, uma condição dessa. Eu venho, então, como eu já falei para vocês, da linha espírita, me converti no meio do caminho. A linha espírita fala, se você fizer o bem, você vai ser salvo. Né? Se você amar teu próximo, não tem problema não. Né? Simplesmente corta um Deus da história. Simplesmente você não precisa crer em Jesus Cristo. Você simplesmente faça o bem. Fazendo o bem, você vai ser salvo. Se eu não invocar o nome do Senhor, está aqui, ó. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não tem outro jeito, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É por meio de Jesus Cristo. Só há um caminho, uma verdade e uma vida. E esse caminho se chama Jesus Cristo. E eu falo uma coisa que os caras ficam loucos. Minha mãe, que é espírita, por exemplo, fica maluca quando eu falo isso, mas é verdade. O ladrão da cruz, que foi um ladrão. Lembra, gente, que quem vai para a cruz, quem ia para a cruz naquela época, era uma pessoa que era tida como pena de morte hoje. Se tivesse pena de morte, ou nos países que tem pena de morte, era uma condenação tipo essa. Jesus salvou o cara que se arrependeu lá na cruz, um assassino, foi para o céu. E tem gente, entre aspas, que se julga boa, mas que não recebeu a Cristo e não vai para o céu. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que para ser salvo eu preciso crer em Jesus Cristo. Agora, não nos enganemos de que uma pessoa que foi salva por Jesus Cristo, ela não tem uma regeneração. Então, por exemplo, um bandido hoje, ele é um bandido, ele é um assassino e ele crê em Jesus Cristo. Quando ele crê em Jesus Cristo, ele não vai mais ser bandido, porque Deus mexe no coração dele. O mesmo poder que o Espírito faz abrir o olho dele e ele crê no Evangelho é aquele que faz ele se arrepender. E arrependimento é mudança. É eu não fazer mais o que eu fazia, muito pelo contrário. Se eu promovi a morte, agora eu passo a promover a vida. Se eu promovi a mentira, agora eu passo a promover a verdade. Se eu promovi injustiça, agora eu passo a promover justiça. Esse é o coração do regenerado. Lembra? Outro exemplo é Paulo, né? Que perseguia os cristãos, matava os cristãos de um dia para a noite, pumba, acordou, é o maior escritor do do Novo Testamento. Maior que eu digo no sentido de quantidade, tá, gente? Eu não falando a nível de proeminência. Mas é o caso típico, tá? Agora, por exemplo, aquele ladrão da cruz, se não fosse na cruz aquela cena, se fosse algo em outro lugar e ele se arrependesse, ele não ia continuar mais, ele ia voltar, né? E uma coisa importante, né? Por exemplo, um ladrão que ele matou, fez, roubou, ele se arrependeu, ele vai ter a salvação, mas Deus e Jesus Cristo não tira dele as consequências desse mundo. Mas eu matei até hoje, mas hoje eu creio em Cristo, só que eu preciso ser condenado a 30 anos de cadeia. Tem que ir para a cadeia. Por quê? Porque aí é a consequência do pecado. Deus nos perdoa do pecado, mas não nos tira a consequência do pecado. Por isso que é importante, nós em Cristo hoje, a gente deve viver em harmonia de amor e temor, porque é o seguinte, Deus é justo e Deus é santo. Mesmo que a gente seja salvo e peca, e vai acontecer, Deus fala, olha, você vem para mim e se arrepende que eu te perdoo. Só que a consequência é tua. Então, se você roubou, você vai pagar por aquilo. Se você mentiu, você vai ter consequência naquilo. Então, a consequência do pecado, ela volta. Mas, continuando no discurso de Pedro, então,
do 22 ao 24. Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais, que Deus fez entre vocês por intermédio dele. Como vocês mesmos sabem, este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. E aí, então, como eu disse até anteriormente, Pedro agora fala, né? Ó, vocês mataram o Messias. Agora, Pedro faz uma explicação fantástica, que fala, perceba, isso era o propósito de Deus, foi Deus que agiu todas essas coisas, para quê? Para que nos justificasse na cruz. Porém, a consequência é sua. Eu gosto muito de pensar, eu estou fazendo um estudo agora sobre Isaías, né? Até é bacana, Isaías fala muito isso, né? Deus usa as nações inimigas de Israel, usava as nações inimigas de Israel no Antigo Testamento para disciplinar e para punir Israel. Então eles, né, a gente vê lá o que a Babilônia faz, o que a Síria faz, né, o próprio Egito em determinado momento, os filisteus, e é maluco porque em Isaías Deus fala, eu vou punir os filisteus, os assírios, os sírios, os babilônicos, com a força até... Maluco, apesar de Deus usar eles, Deus não está falando, você acha que eu estou te usando, você também não tem culpa? Você tem culpa sim, companheiro. E você vai ser punido por isso. Então aqui é a mesma dinâmica. O propósito de Jesus Cristo ir para a cruz era para a nossa salvação, era para a nossa justificação. Mas vocês pregaram ele, ou seja, o fato de eu estar no comando daquela situação, e aquela situação ocorreu pelo pecado que entrou no mundo por causa de Adão, então a culpa humana já começava em Adão, porque se Jesus Cristo veio e Jesus Cristo teve que ir para a cruz, foi porque o homem é pecador e é pecador desde Adão. Então todos os homens, e nós inclusive, somos responsáveis. Então aqui a gente não pode nos tirar a nossa responsabilidade também. Se Jesus Cristo foi morto e pregado na cruz, foi por minha causa, foi por causa de vocês. Nós pregamos o Messias na cruz, nós fizemos com que ele viesse no mundo, deixasse a glória de Deus à vontade do Pai, se esvaziasse, se humilhasse, fosse humilhado aqui e se entregasse em morte para pagar pelos nossos pecados. Agora Deus usou alguns aqui e tem uns com os corações perversos aqui que vão pagar por isso também, né? Mas olha que bonito. Pedro fala isso, mas ainda no tom de esperança de que eles se arrependessem. Porque Deus é tão maravilhoso, que mesmo falando, olha, vocês pregaram ele na cruz, mas vocês podem se arrepender. Olha o amor fiel, o amor leal de Deus, a misericórdia de Deus, né? Mesmo aqueles que diretamente, nós matamos Jesus Cristo indiretamente, eles mataram diretamente. Então, tanto para aqueles que mataram diretamente, como para nós que matamos Jesus Cristo indiretamente, Deus dá a oportunidade do arrependimento. Mas é bom a gente saber isso, por quê? Senão a gente vai também contradizer o que a gente estudou, principalmente nos evangelhos. Quem determinou que Jesus Cristo morresse na cruz é Deus. Mas aqueles que foram usados para esse propósito, têm a culpa deles no cartório acentuada, né? Porque isso veio da perversão do coração deles também. Então é importante isso. Então Pedro chama a atenção, vocês mataram aquele que veio para salvar vocês mataram o Messias prometido, né? E vai até falar disso a respeito. Agora, né, na sequência. Continuando, do 25 ao 28. A respeito dele, disse Davi, eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita. Não serei abalado. Por isso, o meu coração está alegre e a minha língua exulta, e o meu corpo também repousa em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirá que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás da alegria na tua presença. De novo, Pedro toma posse, então, de uma passagem do Antigo Testamento, de Davi, que junto com Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, era uma pessoa de alta estima lá pelo povo judeu. Inclusive, Davi tinha, então, a promessa de que, por meio dele, o Messias, o Rei Eterno, né, da sua descendência sairia aquele que reinaria
eternamente, ele tem isso. Então ele está chamando a atenção aqui, Pedro. Davi, aquele ao qual foi prometido que da sua descendência o rei vai ser eterno, ele olhava para Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Até Jesus falou isso nos evangelhos, né? Davi, que vocês falam de Senhor, me chamou de Senhor. E aqui mostra isso, né? Davi tinha Jesus Cristo como Senhor. Então, Pedro está usando desse subterfúgio para mostrar para eles, esse aqui que Jesus está falando, que Deus não vai desamparar, que Deus está assentado à destra de Deus, que não vai morrer, por meio dele, desse aqui, é essa pessoa que vocês mataram. Por meio dele que foi feita toda a obra da justificação, que seria feita a obra da justificação, que os judeus sabiam, vocês mataram ele. É ele. Aliás, ele continua até aqui, só terminando, né? Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo não está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sobre o juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição de Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas deste fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu ao céu, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Desculpa, eu comecei a falar a passagem anterior, eu só interrompi para ler isso aqui, porque era para eu ler as duas que está no mesmo cenário falando de Davi, né? Então, como eu estava dizendo, é exatamente isso, né? Davi, então, reconhecendo o Messias, o Jesus Cristo que seria enviado, o Cristo que seria enviado, e ele trazendo, então, Pedro, essa ideia que aquele Cristo, aquele que Davi falava, era esse que vocês mataram, era esse que vocês pregaram na cruz. Só que a cruz não foi suficiente, como Davi tinha previsto lá tantos anos atrás, não foi suficiente para reter a ele. Por quê? Porque ele morreu na cruz, mas depois de 3 dias ressuscitou. Então a morte foi vencida por Jesus Cristo na ressurreição. Já sendo predito isso lá atrás. Então, Pedro aqui está fomentando para eles isso. Está vendo? Esse aqui que foi dito isso, que foi dito aquilo, que venceria o mundo, que venceria a morte, né, que seria para a justificação de vocês, para a ressurreição, que seria ressurreto, que foi dito lá atrás, é a pessoa que vocês mataram. E ele, inclusive, aí tem uma condição bacana aqui, que ele fala exatamente que ele recebeu de Deus, então... Não, ele foi exaltado à direita de Deus, ou seja, ele reina junto com Deus Pai hoje à sua direita, mas principalmente recebeu do Pai o Espírito Santo, ao qual ele derramou sobre nós, fechando então esse discurso de Pedro nesse sentido, tá vendo? Vocês estão falando que a gente está bêbado, mas na verdade nós estamos profetizando o que o Espírito Santo, que agora foi derramado em nós, está nos dizendo, para que vocês, ouvindo na língua de cada um de vocês, entendam isso, e possam encontrar a salvação através do arrependimento e da crença em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida de vocês. Essa é a mensagem que ele deixa, então, para todos eles. E aí acontece algo maravilhoso, né? Desculpa. Do 36 ao 41, nós vamos ver o resultado, então, dessa mensagem de Pedro. Portanto, que todo Israel fique certo disto. Esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos. E eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se cada um de vocês, seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor,
o nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Que discurso, gente! 3.000 pessoas convertidas, né? Aqui, até pela Bíblia está falando, eu estou dizendo que são conversões genuínas, né? Porque a gente sabe aí que tem lugar que faz aí essas cruzadas malucas aí, não que não aconteça em alguns lugares sérios, mas muitos lá levados para ele na emoção, vai uma multidão lá na frente e fala que se converteu. Aqui é verdadeiro. Mas aí é o resultado exatamente disso. Então ele fala aqui, né? O Jesus Cristo que vocês crucificaram é o Senhor de vocês, é o Cristo. Né? Aí bate isso na cabeça deles, deve ter batido na cabeça deles como uma marretada. Matamos o nosso Senhor, matamos o nosso Rei, matamos aquele que nós depositávamos a nossa esperança. A gente não pode esquecer nunca que Israel sempre depositou, e aqueles que não creem em Jesus Cristo ainda depositam a esperança deles no Messias, Messias e Cristo, que é a mesma coisa, né? Eles depositam. Aí você imagina aquele que caiu a ficha, nossa, aquele que era o prometido, aquele que a gente depositava a nossa esperança, nós matamos ele, nós mandamos crucificar a ele. Olha a loucura que deve ter sido. A gente não consegue dar emoção aqui para o texto, né? Porque o texto lendo fica seco, né? Mas os corações ficaram aflitos. Eu fico imaginando o desespero deles. Gente, imagina a pessoa que você vai mais amar na sua vida. O dia que a gente vê Jesus Cristo, não vai ter jeito. Hoje a gente já começa a entender isso, que é a pessoa que a gente deve mais amar. Mas o dia que a gente vê ele verdadeiramente, nós vamos se prostrar, nós vamos cair, nós vamos adorar, nós vamos amar, não vai ter como. Aí imagina você amar ele. Eu entendo até que um dos grandes tormentos daqueles que não receberam a Cristo e vão para o inferno é a hora que vê Jesus e vai amar ele, mas não vai poder mais, mas vai saber, gente, nós menosprezamos a ele. O tormento vai ser tão forte, a aflição vai ser tão maluca, porque você tinha a possibilidade de estar com ele, de viver com ele, de se entregar a ele, e rejeitou, e não aceitou, e não recebeu Cristo como Senhor e Salvador, portanto, não vai viver mais com ele. A gente fala de vida eterna, a gente fala de vida perfeita, a gente fala que nós vamos ser glorificados com o mesmo corpo de Cristo, a gente fala de um lugar maravilhoso, mas o mais maravilhoso disso é a gente viver com Cristo. O dia que a gente entender isso, eu não tenho essa dimensão, vou falar isso, eu estou falando isso para vocês porque Deus está me capacitando para falar, mas eu não sei ainda o que é o amor de Cristo. Mas uma coisa eu tenho certeza, a gente vê todas as pessoas que encontraram Jesus Cristo. João, quando escreve o livro de Apocalipse, que ele vê Jesus, que ele cai de rosto em terra, tamanha a glória, ele chora desesperado. João, que foi alguém que conviveu com Cristo aqui, ele chora desesperado. É desespero você ver aquela pessoa que se vai olhar, eu vou amar essa pessoa de toda a força, de todo o meu coração, de todo entendimento no dia que eu ver ele verdadeiramente, mas eu pisei na bola com ele. Por causa de mim, ele foi crucificado. Por causa de nós, ele foi crucificado. Essa aflição, deve ser algo assim muito... E eles, até por terem então sido criados nessa cultura de esperar o Messias, a hora que cai a ficha, gente, eles amam o Messias verdadeiramente, né? Verdadeiramente que eu digo assim, logicamente que tem os hipócritas, a gente viu que Jesus, quando contradizia lá os fariseus, os saduceus, que eram a classe religiosa da época, ele falava da hipocrisia deles, mas no fundo eles tinham, né, eles esperavam um Messias que viesse tirar eles do domínio romano, que viesse salvar eles aqui nesse mundo. Eles não tinham entendimento, e aí se perderam na justiça deles, mas eles tinham o conceito do Messias. Então, a hora que ele percebe, o Messias era ele, vocês mataram o Messias. Deve ter sido uma cena assim, né? Mas aí vem a grandeza de Deus, do amor de Deus, da misericórdia de Deus e do amor leal. Olha, vocês mataram ele, mas vocês podem voltar para Deus. Deus está de braços abertos, mesmo aqueles que assassinaram, mesmo aqueles que estiveram envolvidos diretamente na ação ali do dia, que pregaram, se você se arrepender, Deus te recebe de volta. Né? Então é importante a gente ter aqui, lembrar disso. Deus quer corações arrependidos.
Deus quer corações quebrantados, indiferente do que a gente fez. Se eu preguei, falando assim hipoteticamente, né, se eu tivesse pregado o prego na mão de Jesus, ter dado chicotada nele, ter feito tudo o que fiz diretamente com ele, e me arrependesse, ou se algum deles que fez realmente se arrependeu, Deus aceitou, Deus recebeu eles de volta. Então é importante a gente saber e falar dessa misericórdia, da graça de Deus mostrada aqui também, né? E aí olha que coisa interessante, eles maravilhosamente reconhecem isso, graças a Deus recebem a Jesus Cristo como Senhor e 3 mil deles são batizados, né? E olha que coisa interessante, então Pedro dá uma pancada neles, vocês mataram o Messias, mas eles se arrependem, e olha o que vai dizer na passagem seguinte. Eles quem? Esses que se converteram e aqueles que estavam juntos agora, se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, lembra que a gente falou no princípio do temor e do amor andando juntos, e muitos, eles estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam um pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Olha que maravilha, um primeiro relatório dizendo 3 mil foram salvos. Lucas relata lá os 3 mil. E agora, já no segundo capítulo, muitos iam sendo acrescidos. Olha a dinâmica do reino de Deus crescendo. Mas o mais legal, gente, olha, eles que até ali então estavam ouvindo, alguns zombaram, mas estavam sendo acusados de ter crucificado e matado a Jesus Cristo, agora tinham se arrependido e agora se dedicavam. Estavam unidos, compartilhavam do pão, vendiam as suas propriedades. Lembra que eu falei do assassino? Eles viviam de uma forma, agora viviam em outra. Eles promoviam mentira, agora promovem a verdade. Desunião, agora a união. Eram assassinos, direto ou indiretamente de Cristo, agora promoviam vida. Olha a dinâmica do que é um coração regenerado. Para-se de fazer o mal e começa-se a praticar o bem. Eu tento falar muito isso, uso muito isso aqui com minhas filhas principalmente. Há muitas coisas, às vezes a gente fala, né? Eu falo, filha, não faz isso. Pai, mas isso é pecado, pai? Isso não é pecado. Eu falei, filho, eu sei que isso não é pecado. Mas você não foi chamada só para deixar de pecar. Você foi chamada por Cristo para deixar de pecar e para promover o bem, a vida, a justiça, a santidade, a verdade. Então é essa a nossa dinâmica, não é só deixar a vida antiga, mas sim agora tomar posse de uma nova vida, como esses irmãos estavam fazendo, uma vida revestida pelo Espírito Santo que agora estava sendo derramado neles por Deus, que agora é derramado em nós, que habita em nós e nos capacita para essa nossa vida. É uma vida que já não sou mais eu quem comanda é Deus. E quanto mais eu tenho noção disso, porque essa dinâmica de Deus comandar a nossa vida é uma dinâmica que Ele vai trabalhando no nosso coração e Ele quer que a gente vá entendendo isso. Quanto mais eu permito que Ele comande a minha vida, mais eu vou ter tranquilidade, paz, indiferente do momento. Se o momento for de pura tribulação, vivendo em Cristo eu tenho paz. Se o momento for de perseguição, em Jesus Cristo eu tenho segurança. Se eu for ser queimado na fogueira, como eu disse, por exemplo, que aqueles primeiros cristãos foram queimados, eles foram queimados, mas o Espírito Santo estava capacitando eles. Nós todos, um dia, por exemplo, se vier uma perseguição, qual é a garantia que eu posso ter que eu vou aguentar uma perseguição, que eu posso aguentar uma cruz, que eu posso aguentar ser queimado? É Deus. Se Deus não tiver, eu não aguento, eu não vou conseguir. Agora, se for para a glória de Deus, se for Ele agindo por meio de mim, eu vou conseguir não por mim, porque é Ele agindo em meu favor. E quanto mais a gente toma posse disso, mais a gente vai ganhando essa confiança, essa segurança, essa certeza.
E aí, então, essa última passagem, se a passagem anterior nos falou do arrependimento, aqui do trecho do slide anterior, nos falou da necessidade do arrependimento para que, crendo em Cristo, tenhamos a salvação, agora nos mostra a santificação, que é um processo que agora a gente vai começar a viver, nos dedicando ao ensino, nos dedicando ao compartilhar as nossas coisas com os nossos próximos, a oração, né? A termos temor a Deus, que é o princípio da sabedoria, né? Então é nessa dinâmica que a gente passa então a viver agora, né? Esse capítulo 2 é maravilhoso. Eu, infelizmente, eu não sei se eu fiz corretamente ou errei, eu falei do capítulo 2 numa aula só, eu acho que eu corri, porque ele é tão, tão maravilhoso, mas de qualquer maneira é um incentivo para vocês também continuarem a estudar. Tem muita coisa que eu não consegui cobrir aqui, que vocês podem também buscar, tentar. É um capítulo maravilhoso, né? A gente vê aqui, né, um discurso onde 3.000 pessoas são alcançadas, salvas. Confesso que eu não sei se na história teve, talvez o sermão aliás, o pior sermão da história, a gente brinca, né, que é o sermão de Jonas no Antigo Testamento, que os ninivitas se convencem. Ali não fala, acho que de números, mas como eles falam que eles todos se converteram, talvez ali foi mais que 3.000, né? Mas, de qualquer maneira, 3.000 pessoas é muita gente sendo salva e nos mostra o impacto. Só para a gente fechar, então é importante também uma coisa a gente trazer em mente, que às vezes a gente conhecer as escrituras é positivo, porque quando Deus nos toca, é o que aconteceu com eles. Eles conheciam o Antigo Testamento. Quando Pedro usou dessa tática de falar do Antigo Testamento para mostrar sobre Cristo, caiu a ficha. E quando caiu a ficha, você vê que a conversão deles é rápida e eles já vêm com uma velocidade de dedicação, de partilhar. A ação é muito boa. Então, que também é a necessidade da gente estudar muito a Bíblia, mesmo que a gente não entenda em determinados momentos, mas uma hora os nossos olhos vão sendo abertos, nossos ouvidos vão sendo trabalhados para que a gente entenda a verdade. Gente, já deu o nosso tempo, foi um momento muito bom, espero que vocês tenham gostado, né? Se ficou alguma dúvida por eu ter corrido um pouquinho, fiquem à vontade, me escrevam lá e a gente vai conversando. Espero que vocês estejam gostando do livro de Atos, é um livro muito bom, e a gente vai ver aí bastante, é um livro histórico, né, ali dos apóstolos principalmente, da primeira igreja, e acho que vai ser muito enriquecedor para a gente. Eu vou orar para a gente finalizar, mas já aproveitando, gostaria de desejar uma boa semana para vocês, que amanhã vocês possam ter um tempo de adoração do nosso Senhor Jesus, do Pai, do Espírito Santo, e que a semana que vem nós possamos estar unidos novamente. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pelo Teu Espírito que o Senhor derramou em nós. É o Teu Espírito hoje, a forma que o Senhor nos capacitou para que nós pudéssemos ser regenerados, podermos ser santificados durante a nossa caminhada. É por meio do Seu Santo Espírito que tudo nós podemos. Sem o Seu Santo Espírito nós não podemos nada, mas com o Seu Santo Espírito nós podemos tudo. Logicamente, estando com a Tua vontade e os Teus desígnios acima de tudo, Pai. Somos muito gratos por isso, somos gratos porque o Senhor nos permite estar unidos, ouvindo a Sua palavra, que a gente possa absorver o que o Senhor falou a nós hoje e que nós possamos produzir em nosso coração aquilo que o Senhor espera de nós. Por favor, seja feita a Tua vontade na nossa vida, não permita que a nossa vontade prevaleça, mas sim a Sua vontade sobre nós. E que Seu nome seja engrandecido. Eu peço pela vida de todos nós, pela vida dos meus irmãos, que essa semana seja abençoada, uma semana na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, cheias do Seu Santo Espírito e direcionada conforme a Sua vontade. Entregamos a nossa vida em Tuas mãos e Te agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Tchau, gente. Obrigado. Boa semana. Um abraço.